Olá, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a depender sempre do horário que você nos escute, acompanhe. Sou Rodrigo Rosaldo, Departamento de Educação, vinculado à área 1, que é a área de Fundamentos, Gestão e Políticas Públicas. Completei agora, nesse mês de fevereiro, 2 anos efetivamente de atividade aqui. Nesses 2 anos, mais ou menos um ano e meio já, um pouquinho mais talvez, tive o imenso prazer de conhecer duas pessoas que eu sempre venho agradecendo renovadamente a cada encontro, porque são elas que hoje dão a humanidade, a corporeidade, a sensibilidade a esse equipamento institucional que é a rádio web da nossa UFRPE. Então, Alana e Eliezer, meus agradecimentos sempre. Estamos aqui hoje, no último dia do mês, na quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, dando sequência àqueles vídeos que são veiculados nas plataformas da rádio, como Rádio Web Entrevista. Eu sempre coloco um título amplo, porque acredito que de alguma maneira ele sintetiza sem reduzir, sem agrilhoar, sem eclipsar as potencialidades humanas que sentam na minha frente, na condição de servidor, prestador de serviço, professor, aluno, qualquer um. E a gente vem para conversar alguma coisa sobre formação humana. Então, dando sequência nesse espaço do Rádio Web Entrevista, nós estamos aqui utilizando o espaço intitulado Sentidos da Formação Humana. Hoje temos mais uma aluna acadêmica vinculada ao curso de licenciatura na área de matemática, que é Lívia. Lívia, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito, né, esse convite para essa conversa, entrevista, como eu digo. Como é que você poderia compartilhar, trocar com a gente, para a gente entender um pouco da tua formação escolar e não escolar, o que você julgar relevante, destacar até agora em tua vida, que contribuiu para a tua formação humana, né? Como foi essa tua caminhada desde que você se entende por gente, quando a gente fala assim, desde que você vem podendo recolher nas suas lembranças, memórias mais significativas a tua chegada até aqui a esse curso. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Lívia, sou de licenciatura em matemática. Bom, eu sempre tive dificuldade em matemática, primeiramente, e foi um caminho um pouco longo até eu chegar na licenciatura em matemática, né? No ensino fundamental, eu tive muita dificuldade, porque eu não tive professores, eu vim de uma escola, do ensino público, e não tinha professores de matemática, né? A gente sabe como a educação pública é um pouco precarizada. E no ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar no Instituto Federal de Pernambuco, e foi assim, abriu portas, né? Eu conheci pessoas maravilhosas, professores maravilhosos, incríveis, e foi o que, assim, abriu minha mente para pensar, e se eu fosse professora, né? E se eu fosse igual a ele? Porque ele me inspira tanto que eu queria ser igual, uma professora igual. E ótimos professores de educação física, de português, de matemática, de geografia, tanto que eu fiquei em dúvida, né, em escolher matemática ou geografia. São ambos mundos diferentes, mas que eu fiquei, matemática ou geografia, se eu fosse fazer uma licenciatura, né? E quando chegou na escolha, aí, matemática. Vai ser matemática porque eu tenho, mesmo tendo a certa dificuldade em matemática, uma certa dificuldade, né? Era o que mais me chamava atenção pelo meu jeito, talvez, praticidade. E agora eu estou aqui, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto do curso e não me arrependo. Muito bem. Você começou destacando uma dificuldade no curso que hoje você, uma dificuldade num assunto, numa matéria, numa temática, que hoje é por meio dela que você vem se identificando. Você disse, eu gosto do curso, eu gosto de estar aqui. Então, para você estar fazendo licenciatura em matemática, essa transição, não sei se você me autoriza a falar assim, mas essa mudança de autopercepção ou até de capacidade de lidar com a matemática, ela foi melhorada, ela foi aprimorada pelo seu ingresso no IFPE, no Instituto Federal de Educação daqui do nosso estado, Isso. de Pernambuco.
Isso era você adolescente, seus 15, Isso. 16 anos aproximadamente. Então você fez o equivalente aos 3 anos finais do ensino médio, concluindo a educação básica no IFPE. E lá você destacou no plural professores, professoras, não apenas um. Lívia, eu sei que nunca é fácil. Por exemplo, se você perguntasse para mim, professor, quando o senhor lembra de alunos, né, que lembra com saudade, com carinho, etc., quais são os traços desses alunos? Quais são as características deles? Assim, são variadas, né? Não tem um só jeito de se relacionar de maneira rica, interessante, realmente parceira, pedagogicamente falando, entre professores, professoras, alunos. Você destacaria alguma ou algumas características, jeitos, posturas que aproximam essas professoras e esses professores que há pouco tempo você estava lá com eles, Sim. né? Você concluiu em que ano? Só para quem nos escuta ouvir. 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então você concluiu todo presencial. Isso. Pronto. Você se percebeu melhorando em matemática e nas outras matérias em geral a partir, sobretudo, da postura delas e deles, ou alguma coisa também em você mudou, uma atitude sua em geral, que você se engajou mais, se esforçou mais ou menos, mudou o jeito de estudar? Tu pode compartilhar isso com a gente? Sim. Porque pelo menos eu que escuto, fico curioso quando você diz assim, eu tinha dificuldade em matemática, e hoje, se eu é errado, você mesma fala, mas você diz gostar de licenciatura em matemática. Você está em que semestre hoje aqui? No terceiro. Finalizando o terceiro Isso, semestre. finalizando o terceiro. E aí? Como é que foi isso? Primeiro, o que é que liga esses professores, que vocês assim, têm essa característica? E foi mais da parte deles que esse teu ganho de desenvoltura na capacidade de enfrentar os problemas matemáticos e outros se deu? Ou teve um passo seu também? O que é que tu diz nisso? Primeiramente, eu acho que foi a forma como os professores lidavam com a gente. Não era só uma coisa mais técnica, passava o assunto e só isso. Era uma coisa mais de entender o que o aluno precisava, mais das matérias de humanas. Tanto que eu tinha mais proximidade com a matéria de sociologia. Eu gostava muito de sociologia quando começou a parte de Max Weber, Foucault, nossa, eu ficava apaixonada. E aí, mas era só mais um hobby. Enfim, quando os professores tinham essa proximidade, né, de entender, e aí o aluno vai querendo saber mais daquilo, né? Quando o professor gosta daquele assunto, quando o professor tem uma didática boa, quando o professor procura saber do que o aluno precisa, ou do que o aluno quer aprender, ou como aprende, né? De uma forma diferente, ou faz análises de como está o ensino, como o professor pode melhorar. Isso, de uma certa forma, chama a atenção do aluno para poder dar o próximo passo de ter mais... de se engajar, né? Então você Sim. destaca isso, a maneira como eles, Sim. não sei se essa expressão é mais apropriada, mas cuidavam de vocês Sim, em sim, sala de sim. aula. Então há o comprometimento, há Isso. obviamente a necessidade da presença do aluno em sala, Isso. para que o professor possa conhecer essa aluna, esse aluno, o estudante, essa pessoa que está na condição de estudante ali. E isso facilitava que, vamos dizer, que você encontrasse aberturas, espaços, horizontes em você mesma para explorar. Tem sentido isso que eu estou dizendo? Isso, tem. Você sentia na capacidade crescente de resolver problemas mais complexos o seu melhoramento? Você sentia como? Como é que você media, dizendo assim, quando eu acabei o ensino fundamental, minha compreensão era uma. Quando eu fui desenvolvendo ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eu vi que eu cresci. Você se percebeu crescendo. Sim, sim. Você já falou da postura deles, né? E delas, então, cuidavam, se interessavam pelo aluno, com a questão da aprendizagem como um todo, iam além da questão, eu não vou dizer meramente, porque não é que é pouco conteúdo. O conteúdo em si, ele também faz parte do processo de humanização, num sentido mais amplo. Mas você falando me dá a impressão de que eles não ficavam apenas a distrito, restrito, vinculado a isso. Iam mais. Era isso mesmo? Isso. E em você vendo isso nele, você dizia, eu queria ser assim, eu queria ser como essas pessoas que me inspiraram. Foi aí que nasceu de maneira mais consciente a sua vontade de ser professora
E professora de educação básica ou professora de ensino superior? Ou isso não era ou não é claro ainda? Que não tem nenhum problema, é só uma Assim, curiosidade. não é totalmente claro, porque eu penso em dar aulas no ensino básico, mas também no EJA, por exemplo, por questões sociais que eu me apego. E educação superior eu acho que é a pensar, mas eu penso na educação básica, eu gosto. Você falou no EJA, para quem nos escuta que conhece ou não conhece, educação de jovens e adultos, né? Você se interessa por essa modalidade por alguma razão especial? Você disse a questão social lhe toca, você de alguma maneira já usa sua expertise no curso matemática que você está há 1 ano e meio aqui, né, vamos dizer. Não sei se a expressão é correta, mas dando aula de reforço, você tem alguma intervenção já de aula que você está fazendo? Eu já dei aulas como professora substituta da educação básica mesmo, do ensino fundamental 1. Não no EJA ainda, mas eu pretendo, porque, como eu disse, é uma questão social, eu acho que as pessoas que não tiveram tempo de acabar o ensino antes, né, na idade correta, então procura o tempo, que é à noite, geralmente é à noite, para tentar pelo menos concluir. Então, eles têm uma preocupação de acabar, de ter um ensino completo, e eu acho isso muito legal. Tipo, vamos ajudar, né? Por que não ser mais uma que vai ensinar à noite a pessoas que precisam, que trabalham de dia e precisam de uma aula diferente ou alguma coisa desse tipo. Você, pelo menos até agora, acredita que tem interesse para isso? Sim. Muito bem. No curso que você está fazendo, você já está dizendo um pouco como chegou aqui, né? Que ficou em dúvida entre geografia, Sim. se eu ouvi bem, Sim. e matemática. Você também gostava do jeito, da didática, da metodologia de outras professoras e professores, além desses dois componentes curriculares? Sim. Então, o que fez você se interessar mais por um ou por outro não foi só pela maneira do professor ensinar, foi o conteúdo em si. Foi o conteúdo em si. Eu gostava muito de geografia, eu fiquei muito, muito na dúvida. Mas foi o conteúdo. Se eu fosse escolher pelo professor, o professor de geografia, ele tinha uma didática muito melhor, tanto que eu paguei lá no Instituto Federal, é de período também, né? É bem parecido com a Federal Rural. E tem primeiro período, segundo, terceiro, e a gente paga geografia até o 6º período. Então, 4 dos 6 períodos eu paguei com o mesmo professor, porque eu gostava da didática dele, eu me adaptei à didática dele, do jeito como ele ensinava, eu gostava, eu aprendia. Então, onde ele estava, eu ia. Onde ele colocava, se ele tinha aula às 7 horas da manhã, eu estava lá. Se ele tinha aula às 4 horas da tarde, eu também colocava. Aí eu gostava muito, tanto que aconteceu com outros professores também, professor de educação física, aconteceu a mesma coisa, professora de português, mesma coisa, eu sempre acompanhei a mesma professora, assim. Mas eu tive diversas experiências com diversos professores ao longo do meu ensino médio. E a maioria, se não todos, você vê esse traço de compromisso com vocês, de respeito por vocês. Eu vou perguntar uma coisa que eu imagino que seja óbvia no IFPE, mas que na realidade do Brasil, como todo, inclusive escola pública, não é. Cada uma delas, cada um deles, era formado com especialidade para dar a sua área, não é, Lívia? Então, professor de sociologia, professor de filosofia, professor de geografia, tinham expertise didática e pedagógica e de conhecimento na área afim que estavam ensinando. Isso era um fato, né? Sim. Porque eu digo isso, mas isso não é óbvio, Rodrigo? Sim, isso deveria ser óbvio, mas no Brasil isso ainda não é, né? E os cursos de licenciaturas ainda estão maltratados. Por isso que em sala de aula a gente pede que o aluno, a aluna pense sobre a identidade que ele está construindo no curso, como educador em formação. E a relevância para um país que, eu digo que nós atravessamos, só para ficar numa história recente do Plano Nacional de Educação, nós atravessamos 4 governos sem cumprir as metas todas, né? Então isso é muito sério, porque é uma política de Estado que obviamente ganha uma dinâmica diferente se muda uma equipe de governo a outra, mas é uma política de Estado que deveria ser implementada. Então, a educação básica, você se colocar como alguém que está disposto a estudar e voltar toda a sua força, toda a sua capacidade na área para atuar numa escola, na escola pública, né, inicialmente na educação básica e quem sabe até no EJA, como você disse, isso é muito relevante.
Lívia, eu perguntei isso a Guilherme, que é de física, eu gosto de conversar isso, eu perguntei a alunos de química, biologia, né? Porque veja, você disse que fez um ensino médio muito bom, você adorou, né? Os professores do IFPE, pelo menos até 5 anos atrás, 2019, quando você se formou, Sim. acho que você indicaria sem medo para ir Uhum. para lá. Ok, entendi. Mesmo com todo esse cenário aparentemente favorável, rico, né, propício para você aprender tudo, quando você começa o curso de licenciatura em matemática, as disciplinas propriamente ligadas à área de matemática, e aí, te deu a impressão assim, dizer, caramba, eu achava que estudava, mas aqui eu estou voando. É, meu Deus, ou enfim, o que quer que seja, tá muito longe do que a gente aprende, estudou e se forma mesmo, tendo sido num bom espaço, etc. Tal. E aqui a gente está em algo que está exigindo da gente é muito distante. Eu precisaria na falta de um termo melhor, de um nivelamento, de um apoio para isso. Como é que você se sentiu quando chegou no primeiro período aqui? Bom, eu não tive tanta dificuldade na parte de matemática em si, matemática básica, assim, em comparação com os meus amigos, que vieram mais de escola pública. Tive minhas certas dificuldades, né? Mas em comparação com os meus amigos que vieram de escola pública, é uma diferença enorme. E, assim, quando eu cheguei no ensino superior, né? Eu achava que ia ser só números, assim, né? Matemática. Mas é totalmente diferente. Totalmente, não totalmente, mas é bem diferente do que a gente espera, do que a gente imagina. E a parte de licenciatura, né, a gente coloca a licenciatura em matemática pensando mais na matemática. Pelo menos a maioria também pensa mais na parte da matemática e esquece a parte da educação, né, da licenciatura. Mas chama muita atenção, assim, eu me apaixonei pela parte de licenciatura, pela parte pedagógica. E eu adoro fazer fundamentos de educação. Para mim abriu assim, foi totalmente diferente do que eu achei que era, né, com o senhor. E foi o que também me chamou para entrar no projeto, né? Foi muito diferente, assim, a parte de licenciatura. Foi o que mais me pegou, na verdade. Muito bem. Então veja, você se sentiu então razoavelmente apta na parte de matemática para Exatamente. encarar as conversas, as propostas, os assuntos que estavam sendo apresentados em sala. E você, não sei se esse é o termo correto, você pode me corrigir, mas foi surpreendida dizendo, mas o curso é de licenciatura, então não vai ser só a questão de matemática, eu me tornar uma cientista da área de matemática, uma matemática, mas também está em jogo um conhecimento propriamente pedagógico, educacional, com questões que atravessam todas as áreas e todas as licenciaturas. Por isso que tem uma base ou um conjunto de disciplinas, de componentes curriculares, de saberes, né, que se apresentam como relevantíssimos, necessários para a gente, pelo menos, pensar melhor essa questão de relação professor-aluno, a ética pedagógica, como é que se dá essa relação, como é que a gente usa a didática, como é que a gente trabalha os conteúdos que nos são apresentados, quais são as seleções que são feitas sociais e históricas para a gente dizer esses saberes são relevantes para montar uma matriz curricular que vai compor um projeto pedagógico de curso. Veja, essas disciplinas são distribuídas ao longo do curso. Você em 3 semestres já viu algumas. Você citou uma que foi Fundamentos da Educação, que no seu caso e da sua turma foi comigo. Eu tenho outros colegas, né, que ensinam isso aqui também. Então, para você, não só na época, mas hoje, você já teve tempo de repensar? A gente está fazendo um projeto de pesquisa junto, você já citou por alto, a gente falará disso caso você queira também. Mas a disciplina de fundamentos, Lívia, e as outras disciplinas ligadas a essa área formativa, propriamente pedagógica, educacional, para justificar até o curso ser de licenciatura, né? Você vê algo em comum entre os professores dessa área também? Há uma preocupação que atravessa a mim de fundamentos, aos professores de psicologia, didática, etc. O que você já vivenciou? Produção de texto, o que é que você olhando, do mesmo jeito que eu estou olhando para o IFPE, você vê um traço, olhando para a gente, você se surpreendeu com o quê? Com a preocupação mesmo a forma de avaliação,
a forma de aprendizado, professores de psicologia geralmente têm uma preocupação maior. No caso do senhor também tem uma preocupação de saber do que a gente está acompanhando, como, se está aprendendo, uma didática diferente. Então, esses traços que são bem comuns entre os professores da parte pedagógica. Entendi. E isso você nota como um fator relevante para vocês Sim. entenderem a importância e até pensarem a identidade de vocês no curso como educadores também em formação. Bom, o que é que despertou o teu interesse, tua curiosidade para fazer um projeto, aí é um projeto à parte, né? Então existe um programa aqui chamado BIA, né, que é uma bolsa de incentivo acadêmico. Então esse programa, uma parte é financiada pela FACEP, que é a Agência de Fomento à Pesquisa e Inovação no estado aqui de Pernambuco. Cada estado tem a sua, normal, como tem agências federais também. No caso, a FACEP oferta essas bolsas, mas ela pede bolsas de contrapartida às universidades parceiras. Então, existem bolsas de contrapartida que os alunos recebem também para fazer isso. Isso é só um caminho. Tem o PIBIC, né, tem o PIBID, tem projetos de extensão, monitoria, mas foi por dentro do BIA e com algumas das conversas dos temas por dentro de fundamentos, que você, depois disso, ter interesse em fazer pesquisa, né? O que é que você viu na ideia que eu já vinha desenvolvendo com Vanessa, com Hackner, Guilherme, que atraiu você para fazer parte desse nosso estudo? O que foi que chamou a atenção? A parte da educação mesmo. Eu gostei tanto da sua matéria que eu queria estudar mais. Aí o senhor disse que tinha, né, vaga para um projeto, futuramente talvez, de fazer o educação e espiritualidade, né? E quando eu li a sinopse do livro de Ferdinand que você mostrou em sala, eu fiquei, cara, que legal, muito interessante. Eu queria fazer parte disso. E tanto que a gente passou, acho que uns quase 2 períodos, né? Só eu indo para as reuniões, acompanhando. E até agora está sendo muito interessante. Eu me descubro como, né? Vamos dizer, amadurecendo pensamentos como professora, futura professora, e também para entender a realidade de futuros alunos, né? Que vão vir a ser meus alunos e práticas pedagógicas, enfim, Muito bem. muitas coisas. Você falou algo relevantíssimo. A gente teve uma espécie de preparação para você efetivamente entrar na pesquisa. Por que isso? Você perguntar, não sei se você teve essa curiosidade, mas por que eu fiz isso? Quando eu vejo que o aluno está interessado, particularmente para mim, eu não funciono coordenando, ajudando, orientando 15, 20 alunos ao mesmo tempo. Eu preciso de poucos alunos. Então você entrou quando eu estava com 2 alunos formais já, com bolsa, fazendo parte. Naquele momento não havia possibilidade de bolsa. Você tinha acabado de ser aluna minha, passou o período de férias e no meio do ano passado, junho, julho, né, foi quando a gente começou a conversar. Não existia ainda a formalidade que hoje existe. Essa formalidade começou de setembro para outubro. Isso. Então você, do ponto de vista cronológico, é a que está mais recente no nosso grupo, né? Não significa menos envolvida, mas essa etapa prévia, quando eu lhe convidei para você já ir fazendo parte, mesmo que não houvesse a necessidade de um compromisso formal, participar daquelas conversas com Guilherme, Vanessa, discutir a leitura escolhida, compartilhada daqueles textos que preparam a gente a entrar na obra de Ferdinand. Para quem nos escuta pela primeira vez, a gente trabalha com um texto de um professor aposentado, o primeiro a receber a outorga, o reconhecimento de professor emérito do Centro de Educação da UFPE, Ferdinand Horn. Ferdinand é um alemão que mora no nosso país há mais de 35 anos, está com seus 72, 73 anos de idade e contribuiu demais com a área de fundamentos da educação, nomeadamente na parte de filosofia da educação. O livro dele, que foi publicado em 2013, condensa significativamente os argumentos mais relevantes da trajetória dele, que ele sustenta depois com alguns artigos após esse livro, mas sem alterar a essência do que ele consolidou, que o título do livro é Educação e Espiritualidade, contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade do homem e da educação. É essa obra básica
que a gente seleciona trechos, né? Tem uma parte da obra que é o memorial, onde Ferdinand vai dizer de uma maneira em primeira pessoa, relacionando as experiências dele de chegada no nosso país, o concurso, a adaptação dele e tal, que é uma parte muito rica, mas a gente se concentra na parte propriamente do livro, 270 páginas aproximadamente. A gente começou com leituras de artigos prévios. Isso. Um dos artigos eu usei com 2 turmas agora, que estão finalizando o semestre hoje comigo, que é Reflexões em torno de um possível objeto epistêmico próprio para a educação. Eu acho esse artigo é de 2007, tem 17 anos. Estupendo, pela maneira como ele consegue condensar argumentos potentes em 18, 20 páginas para a gente discutir isso. Apresentar esses textos que eu não tinha usado com você e com seus colegas em sala, por exemplo. Te assustou? Te ajudou? E aí? Fala aí. De primeira me assustou um pouco, porque eu achei uma leitura um pouco difícil, mas, como o senhor disse, condensa muitas ideias em poucas páginas. E traz muitas ideias também. Tanto que eu tive que ler várias vezes, e se eu ler mais vezes, eu ainda vou perceber coisas que eu não percebi antes. É um artigo muito bom. É muito bom. E a leitura e a participação desses encontros prévios. Você passou 3 meses, né, podendo vir para alguns momentos, a gente se reunia na biblioteca setorial, né, e conversávamos ali, porque aquele ambiente a gente particularmente gosta, e conversar com Vanessa, Guilherme, que não eram de sua turma, né, de cursos distintos, Vanessa de letras, espanhol, Guilherme de física, você de matemática. Isso é até bom, porque por que isso? Ora, do mesmo jeito que as disciplinas estruturantes da parte propriamente pedagógica atravessam as licenciaturas todas, esse trabalho que a gente está falando realmente tem pontos que tocam qualquer educador e qualquer aluno. Então, enquanto ser humano, eu sei que isso é interessante. Mas você consegue perceber a relevância desse texto que eu citei, ou até onde você já conseguiu chegar no livro de Ferdinand e com as conversas que a gente tem, de como isso se insere na reflexão sobre as práticas pedagógicas, a meta da educação, a necessidade de considerar a dimensão espiritual filosoficamente falando. Ele tem muito cuidado em mostrar que não é um tom dogmático, sectário, proselitista, não tem nada, mas você tem que ler para poder entender, porque só o título não diz tudo, é óbvio, né? Você já relaciona com isso. Quando você pega o seu projeto, porque a gente tem um projeto, desculpa, o seu plano, e tem planos com um pouquinho, algumas especificidades para você, para Guilherme, para Vanessa. Todos se encontram nesse macro estudo, mas o teu especificamente, o que é que te pega? Qual é o grau de envolvimento que você acha que está tendo com ele? Embora a gente tenha uma caminhada boa ainda aí. Sim. Quando a gente lê o texto, a gente, pelo menos eu que tive algumas experiências em sala de aula, eu pego pensando como eu poderia aplicar aquilo que eu estou lendo em sala de aula, porque tudo que ele fala assim meio que faz sentido quando você tem uma certa experiência. Conversando com o Guilherme e Vanessa, né, a gente vê experiências diferentes também que a gente pode, né, conversar sobre as coisas. Muito bem. Nesse momento que você se encontra no curso, né, virando daqui a pouco, daqui a menos de um mês, a gente vai estar começando outro semestre. O calendário aponta como dia 25 de março o recomeço das aulas. Dessa segunda-feira agora que vem, há 3 semanas. Né? Você já disse que se reconhece, já disse como chegou até aqui, já vê ou já se vê como pode atuar, agir. Eu não sei se isso é pedir muito, mas você acha que a sua postura diante dos seus colegas, dos professores, diante da própria reflexão que você faz no curso que está trilhando, com o estudo de alguns desses trechos dos textos que a gente leu, ajudam você a repensar, não só você imaginando como eu vou fazer em sala, mas você já como estudante hoje, o seu papel ou os seus papéis, a sua função ou suas funções, como você pode colaborar com os professores já desde já, com os seus colegas desde já. Você pensa nisso, Lívia, sinceramente? Penso. Tanto que eu estava conversando com a minha amiga hoje, eu falei, esse projeto é tão legal, minha gente, que eu queria que vocês tivessem um pouquinho do que eu estou tendo, porque querendo ou não, vai ser um bônus para mim, né, no meu futuro pedagógico como professora. E outras pessoas não vão ter essa outra visão
do mundo acadêmico, né? E aí eu tava pensando, pô, eu queria que todo mundo tivesse essa outra visão, porque eu não quero que um colega meu seja vamos dizer, um professor ruim, né? Que não olha as diferenças dos alunos ou que trata a prática pedagógica de um jeito que, né, seja um tanto inconveniente. Eu estava falando disso, então ajuda muito, traz, né, novos conhecimentos de como ajuda a lidar com as diferenças do dia a dia dos alunos, de como lidar com as situações, diferentes assuntos, como tratar, e essas coisas. Muito bem. E, claro, a gente está citando agora trecho, um dos pontos que lhe ajudam nisso, mas não significa que o livro de Ferdinand é o único, não é isso que ele diz, nem que os artigos que a gente usou também, mas a gente está convencido de que é relevante discutir muitas das coisas que ele coloca lá, que tem outros autores que também põem. Então ele é uma ajuda, um suporte para a gente ampliar os argumentos que a gente tem, repensar os argumentos que a gente tem e discordar do que a gente também acha. Não quer pesquisa é isso, né? A gente não está defendendo as ideias de ele, com todo respeito, como qualquer outro autor, se lança no mundo e as pessoas vão concordar ou não, no todo ou empate, mas mais importante do que qualquer autor são as pessoas que estão nas nossas relações do dia a dia. Então, tudo precisa ser filtrado, precisa ser adaptado com a sensibilidade da gente em sala de aula. Não existe uma dinâmica, um programa, um currículo, um texto que seja aplicável a todo e qualquer contexto ou a qualquer situação. Lívia, tem alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado e que você julgue relevante falar, que queira dizer, destacar na sua caminhada até aqui no seu curso ou qualquer outra coisa relacionada ou com o projeto ou com o curso que você está ou com sua formação humana em geral? Tem alguma coisa ou você está satisfeita com o que falou até então? Eu estou satisfeita com o que eu disse. Muito bem. Caso alguém tenha curiosidade, né, e em ouvir um pouquinho a respeito dessa obra de Ferdinand, no final do ano eu concluí uma série de 15 vídeos aqui, onde eu leio e comento trechos desse livro que eu acabei de citar. Lívia, muito obrigado por sua vinda, pela sua entrega, pela sua sensibilidade, enquanto aluna que foi, enquanto estudante, pesquisadora, parceira nesse projeto que é. Eu E a agradeço. vocês, muito obrigado. E a vocês que nos escutam, até o nosso próximo vídeo. Até lá. Até.